conta pra gente o que te motiva a ter essa postura firme, né? E como tu enxerga esse papel da política nesse debate, principalmente quando o assunto é vida. Vamos falar de aborto. Ótimo. Para mim não é um assunto delicado, eu sou muito tranquila de falar no meu posicionamento. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que nós precisamos ser posicionados. Uau. O cristão costuma dizer, eu não quero me envolver com isso. E a gente não se posiciona em algumas pautas. Mas isso não tem a ver. Só que é fundamental o cristão ser posicionado. Não existe cristão que defenda o aborto. Não existe. Por quê? Porque o aborto é uma obra maligna de ceifar vidas dentro do ventre. A gente sabe que Satanás se alimenta de sangue inocente. Nós sabemos que quando Cristo nasceu, foi pedido para matar os inocentes. Nós sabemos que quando Moisés, o libertador, nasceu, foi pedido para matar os inocentes. E a gente sabe que Satanás ele quer abortar, não crianças ali no ventre, ele quer abortar propósitos de Deus na vida das pessoas. Quantos sonhos, quantos planos de Deus foram abortados? Algumas pessoas abortam os planos de Deus em vida, não vivendo o propósito dele para a vida. Mas tem muitas sendo Mas deixando... ele teve a oportunidade de decidir, né? Mas muitos estão sendo deixados e Satanás tem conseguido ceifar vidas antes mesmo delas chegarem, né, a colocar e a respirar nesse mundo. Então, para mim, o aborto não é uma pauta delicada. Eu tenho certeza do meu posicionamento, eu defendo a vida desde a concepção. Às vezes as pessoas dizem, mas e se é tal coisa? E se é tal coisa? Não, se não. Nós não podemos dar uma sentença de morte para quem não pode pedir socorro. Hoje, o Brasil não permite pena de morte para quem cometeu crime, para quem é julgado, ele não tem pena de morte. E ele ainda pode se defender. Mas estamos aceitando cada vez mais dizer, você está condenado à pena de morte, você não tem nem como dizer, eu quero viver. Porque muitas vezes as pessoas dizem, sem fazer nada mas de você errado, está né? obrigando alguém a ser mãe. Não, não estou obrigando ninguém a ser mãe. Eu estou colocando que essa pessoa não pode tirar uma vida. Depois, eu não estou obrigando ela a ser mãe dessa criança. Existe, a gente tem que trabalhar, sim, políticas públicas de acompanhamento a mulheres, né, a meninos, a adolescentes que sofrem, às vezes, uma gravidez indesejada, não planejada, e como a gente vai trabalhar psicologicamente com todo o apoio que precisa ser dado a essa mulher, mas ninguém está obrigando ela a ser mãe. A gente está preservando essa vida inocente que não pediu. Né? O pessoal diz, mas não pediu para nascer. Realmente não pediu, mas foi concebida e ela tem o direito da vida. Né? Quando a gente fala até em direito à vida, para mim é um pouco assim, porque para mim é mais que um direito, é um princípio. Direito a gente discute, princípio é princípio. E a vida é um princípio. E nós precisamos dar a oportunidade dessa vida chegar, né, fora do útero e ter as suas escolhas aqui nesse mundo. Então, para mim, aborto, existe muita discussão maquiada. Né? Então, as pessoas vêm trazendo, mas é uma questão de saúde pública porque morrem tantas pessoas tentando fazer aborto clandestino. Não é verdade. Nós tivemos já países em que liberaram o aborto, continuou morrendo Colômbia, mulheres. eu acho, né? Continuou Argentina. morrendo mulheres, porque não é porque o aborto é ilegal, é porque o procedimento é um procedimento muito invasivo. E nós estamos hoje falando de pessoas querendo liberar o aborto independente da semana da gestação. Estão liberando aborto em que eles têm que matar a criança no ventre, a mulher passar por todo um procedimento de parto, só que, na verdade, ela dá à luz a um morto. Enquanto ela podia, então, ter passado por esse procedimento de parto e dar à luz a uma vida que nem eu falei, ela não precisa ser mãe. A gente cuida dessa vida, né, de outra maneira. Mas a gente vê como é distorcido e como vai sendo maquiado. Né, a gente ouve, meu corpo, minhas regras. É tanta coisa, tanta frasezinha montada que esconde por trás, né, uma obscuridade que é ceifar vidas inocentes no ventre das mulheres. A minha luta, eu sempre digo, quando eu falo, a bandeira do Brasil não vai ser manchada de sangue. Eu não vou participar disso e o quanto eu puder segurar
essa pauta eu vou segurar. Outra coisa muito se fala, mas e o aborto legalizado? Não existe aborto legal no Brasil. Tem. Mas as hipóteses que tem são exceções de penalidade, não são abortos legais. O aborto é ilegal. O que nós temos no nosso código é, nesses casos, há ausência de penalidade para a mulher. Mas não diz que o aborto não deixou de ser um crime, ela só não é punida naqueles casos da Constituição. Mesmo assim, dá a liberdade da mulher em optar. Então, eu já tive experiências que a mulher falou, não, eu vou prosseguir com a gestação, eu tenho esse direito, mas eu vou prosseguir com a gestação. E a criança nasceu perfeita. E o médico tinha dito que ela era para abortar porque a criança não ia ter condições de vida depois. E a criança nasceu perfeita. Essa mãe me olha e diz, eu podia ter tirado a vida do meu filho. Eu tenho pessoas que eu conheço que passaram por estupro e decidiram ter o seu filho. E hoje ela olha para mim e diz, a melhor coisa da minha vida é o meu filho. Então, a gente não pode decidir. Assim como eu não posso decidir pela tua vida, eu não tenho esse poder de decisão sobre a vida que está no meu ventre, de ceifá-la ou não. Para mim, o aborto é um homicídio praticado e que a gente precisa continuar lutando com todas as barreiras, porque hoje, eu falo com tranquilidade, o aborto não passa no Congresso. Ele não vai ser aprovado. Então, existem outras maneiras de tentarem levantar essa pauta. Existe, vamos lá, o STF foi cutucado para falar sobre isso. Com que justificativa? O parlamento não se posiciona. Não é verdade. Quando nós não discutimos algo em plenário, já é um posicionamento. Porque a maioria do Congresso decidiu que aquilo nem precisa ser discutido. E o aborto é um caso desse. Muitas vezes tentam levantar e não chega a plenário. Não chega por quê? Porque a maioria do povo brasileiro e a maioria dos representantes do povo brasileiro é contra o aborto. Mas a gente tem uma minoria muito barulhenta que faz todo esse movimento, provocando, às vezes... Eu digo, se a gente sair na rua perguntar, a maioria do povo brasileiro é contra. Então, o parlamento hoje dá essa resposta. Quando nós não discutimos, é porque não há necessidade de discutir. É uma resposta do parlamento. E hoje a gente enfrenta algumas ações nesse sentido, que o STF quer forçar uma discussão verdade, em algum STF, assunto. Às vezes ele vem, parece, a impressão que eu tenho é que o STF está tentando legislar. Muitas Será vezes que não não é, existe não é interesse função, por trás, assim, E não é a função deles, né? Eles, às vezes... A função do STF é ser guardião da lei. É fazer com que a lei, seja cumprida, essa questão de ser guardião, e em casos de dúvida, legal, agir. Mas hoje em dia eles têm deturpado isso, e colocado muitas vezes porque tem uma prerrogativa. Na ausência do Congresso se posicionar, é o STF. E aí eles têm usado isso para tudo. Então, tipo assim, o parlamento não se posicionou, então é o STF que vai resolver. O parlamento, vamos voltar ali, teve agora o STF disse que carregar 40 gramas de maconha não Sim. é... Não, o Congresso se posicionou, provamos na Câmara e no Senado que qualquer porte é. E agora nós estamos nessa discussão do que se faz com quem é pego com 40 gramas. Porque o STF diz que não é crime, mas não disse o que a gente faz com a pessoa. Então, tu pega alguém com 40 gramas e diz, beleza, aí, segue a tua vida.